Hoje a gente vai mergulhar nos argumentos de um texto bem polêmico, chamado Observação Feminina e Táticas de Guerra Emocional. A fonte aqui encara os relacionamentos não como uma parceria, sabe? Mas como um verdadeiro campo de batalha estratégico. Vamos entender essa perspectiva. E logo de cara, o material já lança essa pergunta fundamental. A dinâmica entre homens e mulheres é uma parceria ou é um campo de batalha? É como se essa fosse a lente, sabe? O ponto de vista para toda análise que vem a seguir. E para não deixar nenhuma dúvida sobre o tom da coisa, o texto solta essa citação aqui na lata. A ideia aqui é bem direta. Quem tem o controle emocional, quem consegue provocar o outro, é quem manda na relação. É uma visão, nossa, bem desafiadora, né? Para a gente entender essa filosofia, o nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa com a premissa da observação, depois vê como isso mapeia a vulnerabilidade, aí entra no campo de batalha emocional, analisa as táticas para inverter o jogo, e, por fim, quais são as armas dessa guerra? Bom, vamos lá, começando pelo primeiro ponto. Segundo o material que a gente está analisando, a base de tudo, o ponto de partida, é a tal da observação constante. Ela é vista como a principal ferramenta nessa dinâmica toda. Então, o que seria essa observação feminina? O texto deixa claro que não é um interesse casual, tipo, que legal. Não, é descrito como uma análise sistemática, um escrutínio constante de tudo, basicamente. O que a pessoa faz, o que veste, até o que come. Mas tá, qual seria o objetivo disso tudo, segundo o autor? A ideia não é só conhecer a pessoa por conhecer, é um mapeamento. O propósito que o texto alega é entender os limites emocionais de uma pessoa para, e aqui eu cito a fonte, jogar conosco até o extremo com total segurança. Ok, e isso leva a gente direto para a segunda etapa. Como é que essa observação, segundo o texto, vira uma ferramenta para encontrar os pontos fracos de alguém? O processo que o texto descreve é bem passo a passo. Olha só. Primeiro, a observação contínua do comportamento. Isso leva à identificação de padrões. Com os padrões na mão, as reações da pessoa se tornam previsíveis. E aí, segundo essa lógica, é justamente essa previsibilidade que cria vulnerabilidade. Então, o X da questão é esse aqui. A consequência de ser 100% previsível é que o mistério acaba. E sem a capacidade de surpreender, o indivíduo se torna, na visão do autor, um alvo fácil nesse tabuleiro emocional. Certo, com a vulnerabilidade na mesa, o cenário está pronto. Agora a gente vai entrar nas táticas específicas que o texto alega que são usadas nesse campo de batalha emocional. O autor traça uma linha bem clara aqui, separando os estilos de combate. Ele argumenta que num conflito o homem tende a ser mais intelectual, mais lento para processar e buscar respostas lógicas. Já a mulher, segundo o texto, agiria por impulsos emocionais, o que daria a ela uma reação muito mais rápida. E uma das primeiras táticas que o texto detalha é o desdém. É descrito como uma ferramenta para comunicar poder. Sabe, quando um gesto de carinho é recebido com desdém, a mensagem por trás seria algo como: olha, eu não tenho medo de te perder, você já é carta marcada para mim. Beleza. Depois de pintar todo esse cenário de problema, o texto começa a apresentar o que seriam as soluções, ou melhor, as contra-táticas para virar o jogo. E esse ponto aqui ilustra perfeitamente a lógica do autor. Se a tática usada é o desdém, a contra-tática sugerida é uma rejeição ainda mais forte, algo que o texto chega a chamar de horrorizações. O objetivo não é só devolver na mesma moeda, é ir além, é criar uma dissonância cognitiva, quebrar a certeza que a outra pessoa tem. Ok, além do desdém, o texto aponta para uma segunda tática que seria comum, essa dinâmica de prometer e frustrar. A ideia básica é criar uma expectativa de algo, de afeto, de intimidade, e depois, de propósito, tirar isso da pessoa. A alegação aqui é que se cria uma expectativa, por exemplo, de um encontro ou de mais intimidade, e depois essa expectativa é frustrada de propósito. E a contra-tática que a fonte propõe: aplicar exatamente o mesmo golpe de volta. A ideia é espelhar a ação para expor o jogo ou, no mínimo, criar um impasse. E agora a gente chega na parte final, que amarra tudo. São os princípios que, de acordo com o texto, governam toda essa guerra emocional. Essa citação aqui resume perfeitamente a filosofia de ação do texto. O ataque são as provocações. A defesa é a resistência a elas. É basicamente uma batalha de quem consegue mexer mais com o outro enquanto se mantém firme e inabalável. Então, a virada de chave que o texto propõe é que o homem inverta os papéis, se baseando em 3 pilares. Primeiro, observar as reações dela. Segundo, resistir às provocações dela. E terceiro,
aprender a irritar ela da maneira correta, se tornando o agente ativo da provocação. No fim das contas, o objetivo final que o texto propõe é bem direto ao ponto: superar o oponente no próprio jogo dele. É sobre se tornar mais resistente às provocações e, ao mesmo tempo, mais eficiente em provocar. É uma verdadeira escalada de táticas emocionais. E a gente encerra com essa reflexão. A visão toda que esse texto apresenta, ela descreve uma estratégia para vencer um suposto jogo emocional. Mas aí fica a pergunta no ar, né? Seguir um caminho desses é realmente uma forma de ter o comando de algo? Ou é só uma receita para gerar sofrimento dos dois lados e destruir qualquer confiança que exista? A resposta para isso, claro, fica para a interpretação de cada um.